Hoje eu quero falar com vocês sobre uma série que me surpreendeu muito e que já é uma das minhas preferidas do ano, pelo menos até agora, né? Eu tô falando da série Falando a Real. Oh, hey, Paul. I'm worried about you, kid. Having grieving her. You've been numbing. Uma série que tem uma proposta de comédia com drama e que aborda alguns assuntos de uma maneira profunda, só que leve ao mesmo tempo. Pra entender direitinho a história que ela conta, se liga aqui. O personagem Jimmy é um terapeuta que tá em luto e decide burlar todas as regras para dizer aos seus clientes exatamente o que ele pensa. Ignorando então anos de treinamento e ética profissional, ele ocasiona grandes mudanças nas vidas das pessoas a partir disso, incluindo na sua própria, claro. Ele precisa cuidar sozinho da filha adolescente dele, né? No caso, a personagem Alice, o que vem sendo bem difícil. O Jimmy é um dos protegidos ali do personagem do Dr. Paul Rhodes, um psicólogo pé no chão, bem afiado e genial na área de terapia cognitiva comportamental. Quando o Paul, esse doutor, né, é diagnosticado com Parkinson, ele se vê obrigado a sair da sua zona de conforto, ao mesmo tempo em que precisa lidar com amigos, família e também a sua reputação. É basicamente isso que vocês precisam saber de início, beleza? Então, pessoal, eu sou o John e como vocês já perceberam, hoje eu vou falar sobre uma série que eu gostei pra caramba, chamada Falando a Real, que inclusive você pode assistir lá pelo Apple TV, beleza? Então, ó, sem mais delongas, é aquilo que você já sabe, vai deixando seu like por aqui, se inscrevendo no canal, né, se quiser receber mais conteúdos assim, e vem comigo conferir um pouquinho mais sobre essa série que mexeu comigo. Essa série segue uma linha bem clara de comédia. Não teve um episódio que eu não tenha rido, e mesmo quando trazia piadas bobas, né, bem no estilo ali de quinta série, é impressionante como existe profundidade naquela narrativa e nas histórias específicas de cada personagem. Se não fosse assim, eu acho que os atores Jason Segel e Harrison Ford não teriam topado esse projeto. Atores desse calibre sempre querem algo a mais, né? E é exatamente isso que existe nessa série. Pô, se você parar pra tentar entender a ideia dela, nós temos um terapeuta que, por questões pessoais pesadas e por não aguentar mais ter que lidar com problemas que, pra ele, parecem fúteis e fáceis de resolver, resolve mudar a própria dinâmica de trabalho e falar a real, de fato, né, na cara do paciente, de uma forma completamente irresponsável e antiética. Mas é exatamente isso que impulsiona a dinâmica da série. Ele passa a falar tudo o que quer, quase que sem filtro nenhum. E o Jason Segel é um ator que tem sim ali os seus trejeitos, né? E isso acaba criando uma característica própria quando ele atua em produções de comédia. Pra quem não sabe, na série How I Met Your Mother, o Jason Segel interpreta o personagem Marshall, que é um dos principais ali, né, um dos protagonistas, e assistindo essa nova série, você vai relembrar muita coisa do personagem do Marshall. Ele leva uma certa identidade pro Jimmy também nessa série. E isso não é problema nenhum, porque mesmo assim, o Jimmy tem várias características bem próprias e originais. Bom, a relação que ele tem com a Alice, né, que é a filha dele, é bem complexa. E já de início, fica estabelecido pra gente que independentemente da comédia que a série traga, ela também aborda o luto e formas de lidar com ele. Aqui nós vemos uma leveza impressionante, mesmo quando o assunto é algo pesado para a família. Vemos claramente nessa série que todos precisam de ajuda na vida por N motivos, inclusive os próprios terapeutas, né? Eles trabalham isso de uma maneira que não fica nada forçado, já que praticamente todos os personagens têm suas questões, problemas e desejos também. Algumas dinâmicas ali chamam a minha atenção, né? Como, por exemplo, a dinâmica entre os três terapeutas que trabalham na mesma clínica. No caso, o Jimmy, o Paul Rhodes, que é o chefe dele, e a Gabby, que também trabalha ali na clínica e é amiga do Jimmy. Quando os três estão juntos conversando sobre qualquer coisa, é muito difícil você não dar uma boa de uma risada. Porque, ao mesmo tempo em que temos pessoas completamente diferentes, temos algo que as une, que no caso é o próprio trabalho. E cada um ali acaba se complementando de alguma forma. Temos também a relação do próprio Jimmy com um dos pacientes dele, que no caso é o Sean. O Sean também tem questões pessoais bem sérias e que precisam ser muito bem direcionadas, né? Tanto é que ele tá fazendo terapia. Mas como o Jimmy tá daquele jeito e sem filtro nenhum, eles acabam tendo uma relação, no mínimo, inusitada e que também traz diversão e várias situações questionáveis. E bom, eu não posso deixar de falar da própria relação entre o Jimmy e o Paul. E quase que uma relação de pai com filho, sabe? Onde o Paul parece ter uma certa responsabilidade em cima da vida do Jimmy. E que tudo isso acaba resvalando na própria Alice, que é a filha do Jimmy. O que chama muita atenção é que a série já começa com a relação desses dois estabelecida, né? Eles não precisam explicar muita coisa pra gente entender o
contexto, sabe? Vamos percebendo o grau de intimidade dos personagens de uma forma gradual e bem concisa. E, pô, é claro que a qualidade na atuação desses dois caras brabos ajuda pra caramba. O Harrison Ford tá muito confortável interpretando esse personagem, né? Que é um cara já mais velho, é claro, já cansado de muita coisa e que não demonstra ligar pra tantas coisas assim que muita gente liga. Ele meio que tá numa outra fase da vida, sabe? Se comparar com as outras pessoas ali da série, com os outros personagens. E aí, juntando, né, essas duas figuras, temos dois opostos que se complementam. Como a série aborda questões comportamentais, perdas e rupturas, ela acaba tendo uma profundidade entre linhas, que pela comédia podem até parecer subliminares, mas que na verdade são alguns dos principais temas abordados ali. As pessoas, por exemplo, lidam com a perda de uma forma diferente umas das outras, e nós temos que entender e respeitar isso, tentando fazer o máximo para que a pessoa se sinta bem, não é mesmo? Nem todos sabem se comportar da melhor maneira, principalmente aqui o personagem do Jimmy, né, em relação à filha dele. Mas se a intenção dele for positiva e não tóxica, uma hora as coisas dão certo. Pelo menos isso é o que esperamos. Posso falar para vocês que é interessante também a forma como a trama lida com a culpa. Questões do passado que não podem mais ser consertadas vêm à tona e acaba sendo muito difícil da pessoa ter que lidar com isso e superar tudo. Do jeito que eu tô falando, parece até bem mais dramático, né? Mas não. Por isso que eu disse que é uma série que mescla muito bem, né, a comédia de forma leve, mas que traz profundidade de um jeito diferenciado. E que se você prestar atenção direitinho, vai ver que ela tem muito mais a dizer do que aparenta. Bom, ela é um estilo de série que, por mim, pode continuar aí por várias temporadas, porque poderiam ter muita história pra contar justamente pela dinâmica que existe ali. Quando a gente assiste aqui em casa, né, não queremos parar. Mas como saiu um episódio por semana, nós vamos alimentando aquela expectativa semanalmente, né, pra ver o que tá pra acontecer no próximo episódio. E olha só, cada episódio tem cerca de 30 minutos de duração, hein? Então você pode tranquilamente dar aquela maratonada. Então, se você gosta de séries que te tiram boas risadas, que fazem você se apegar aos personagens e que ao mesmo tempo seja good vibes e profunda, Falando a Real é a série certa pra você assistir agora, nesse momento, beleza? Uma das melhores séries do ano, na minha opinião, pelo menos até agora. Eu sei que enquanto eu faço esse vídeo ainda estamos ali no início do ano, basicamente, mas o que eu sei é que ela vai dar o que falar. E lembrando que você pode assistir essa série lá pelo Apple TV, beleza? Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você ficou com vontade de assistir a série Falando a Real? Diz aí, fala real pra mim, beleza? E se você já assistiu ou tá assistindo, diz aí o que tá achando dela pra gente poder trocar aquela ideia boa. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar acompanhando vídeos como esses, que eu trago direto análise de séries, né, específicas, dicas de filmes, de séries também, listas, enfim, se inscreva. Não esquece de conferir na descrição do vídeo também nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue lá, é isso aí, valeu!